Olá, igreja. Olá, igreja. Muito bom dia. Muito bom dia. Eu estou aqui mais uma vez para meditarmos no tema da célula desta semana. O tema da célula desta semana abre o tema do mês. E o tema do mês é um tema que surgiu basicamente desta palavra que a gente vai falar hoje aqui, que é o texto no qual está baseado o estudo desta semana. Mas essa palavra abriu o caminho para os estudos deste mês. E esses estudos, essa palavra específica, né, e algumas outras que estão ao longo dos outros estudos, elas foram respostas às orações que eu estava fazendo. Quando eu estava apresentando diante de Deus muitos desafios, muitas situações que estão além das minhas forças. Eu estava apresentando diante de Deus alguns desafios, orando ao Senhor a respeito da minha vida, do meu ministério e de tantos aspectos, né? Orando pela igreja. E Deus me deu algumas palavras. Deus tem assim colocado em meu coração, Deus, assim, uma certeza de que esse ano é um ano de bênçãos. Não quer dizer que não haja nenhuma má notícia ou alguma coisa que nos entristeça, mas eu tenho crido firmemente que a gente está num ano de mudanças, de transição para alguma coisa muito especial. Eu creio que a gente está vivendo um tempo novo da parte de Deus. Há alguns processos se encerrando e outros nascendo, né? E, enfim, o tema das células para esse mês é Deus de milagres. Deus de milagres. Deus tem me desafiado em meio às circunstâncias que tenho vivido em muitas áreas da minha vida. E eu creio que esse é um desafio para a nossa igreja também. Então, vamos lá. Deus de milagres. Mas qual é o título, o tema do estudo da célula de hoje? Dessa semana, o estudo da célula dessa semana. É o de repente de Deus. O de repente de Deus. Deus tem alguns momentos na história em que ele chegando, em que ele muda, assim, da noite para o dia uma situação. Ele vai gerando, ele vai nos conduzindo em meio a um processo. A gente falou recentemente na igreja sobre processos, né? Lembrando de um processo que Davi viveu e que ele estava tão próximo de alcançar a conclusão desse processo e ver palavras de Deus se cumprindo na vida dele, mas o processo foi tão árduo que ele quase se perdeu enquanto estava quase já na maçaneta de abrir a porta, para abrir a porta. Então, os processos às vezes são muito árduos, né? Mas Deus precisa nos conduzir em meio a alguns processos para nos fazer crescer. Eu tenho falado que um personagem que tem estado sempre presente em minhas pregações é José do Egito, né? E José é um cara que foi vivendo um processo difícil como poucos. Poucas pessoas viveram alguma coisa tão árdua e tão difícil, tão complicada como José viveu. Mas José chega em um momento em que de repente, absolutamente de repente, tudo muda. Em um momento, quando o faraó revela
um sonho, né? Ele fala que teve um sonho e ninguém consegue interpretar o seu sonho. Então, nesse momento, o copeiro dele lembra de José, e já tinham passado anos, ele lembra de José e fala, olha, tem um camarada lá na prisão que, olha, ele interpretou meu sonho, o sonho do padeiro, deu tudo, e foi exatamente como ele falou, e, enfim, eu acho que ele pode fazer alguma coisa. E quando José vai à presença do faraó, naquele momento, a vida dele foi totalmente redefinida. E aquele de repente de Deus, em que palavras se cumprem, promessas são liberadas, né? O cumprimento das promessas são alcançados, enfim. E tem um texto que fala desse de repente de Deus, em que Deus falou muito comigo, falou muitas coisas comigo, foi muito claro em muitos pedaços, muitos aspectos. Obviamente a gente vai ver assim esse texto num todo. Esse é um texto bem grande, obviamente eu não vou ler com vocês aqui agora enquanto faço esse texto. Esse texto, enquanto falamos esse vídeo, enquanto faço esse vídeo, ministro essa palavra. O texto está de 2 Reis, capítulo 6, do verso 24 até o final do capítulo 7. É o capítulo 7 inteiro e o 6 começando do versículo 24. Então, do 6, 24 até o 7, 20. Esse texto fala do quê? Ele fala de um cerco à cidade de Samaria. Houve os sírios, né? Governados por Ben-Hadad, cercaram Samaria e ficaram ali no entorno de Samaria, sitiando a cidade de Samaria durante muito tempo. Tempo suficiente, porque a cidade fechada, com portões fechados, sem o povo ter acesso a campos e plantações e comércios de qualquer outra coisa, sem que comerciantes de outros lugares viessem trazendo alimentos, enfim. Então, com os portões fechados, o povo enclausurado dentro da cidade, preso, os recursos estavam se esgotando e havia fome dentro da cidade. Ao redor, um exército inimigo acampado, pronto para marchar e destruir, e dentro da cidade um povo faminto, morrendo efetivamente, morrendo de fato, de fome. O quadro era tão grave que há um exemplo, uma ilustração que é absurda, porque diz que o rei de repente foi chamado por uma mulher enquanto ele estava nos muros, inspecionando os muros da cidade. Ele foi chamado por uma mulher, a mulher dizia, socorro, rei, socorro. E aí o rei, desesperado, falou assim, olha, tipo assim, como que já não aguenta mais responder às pessoas, tantas pessoas perguntando e pedindo que ele tenha uma solução a dar para todo caso de dificuldade que permeia a realidade na cidade. E o rei fala assim, minha filha, como é que eu vou ter uma resposta para você? Se Deus não tem uma resposta, quem sou eu para ter uma resposta para você? Mas o rei, mesmo falando isso, ele perguntou, o que está acontecendo? E a mulher começa a explicar, não, senhor, sabe o que aconteceu? Eu e essa mulher, tinha uma pessoa com ela ali, eu e essa mulher fizemos um combinado. Ontem nós combinamos que a gente ia matar o meu filho para saciar a nossa fome. Porque a gente estava com muita fome, então a gente combinou isso. Hoje eu mato o meu filho, a gente come ele. Amanhã a gente mata o seu e a gente come o seu filho. Bom, eu fiz isso. A gente matou o meu filho, comemos o meu filho, agora ela não quer matar o dela. Gente, que cena, que situação,
Que coisa absurda, que coisa na linguagem dos jovens dos nossos dias, que coisa bizarra. E eu acho que essa palavra se encaixa perfeitamente. É uma coisa bizarra. É alguma coisa impensada. O rei rasga as suas vestes. E de alguma forma que não se explica por que ele culpa o profeta. E o profeta é Eliseu. E ele vai atrás de Eliseu para buscar de Eliseu uma resposta. Sei lá, talvez... não vamos tentar descobrir por que o rei casquetou com Eliseu, mas o rei foi atrás de Eliseu. E Eliseu, quando recebe o rei, de fato tem uma resposta para o rei. E a resposta de Eliseu para o rei é uma resposta tão absurda quanto o cenário que o povo vive. O povo estava vivendo tanta miséria que a coisa mais banal estava com como chama? Supervalorizado, né? Estava inflacionado, a inflação estava altíssima, né? Em função da circunstância difícil que o povo estava vivendo. Então, assim, você não tem nada para comer, mas o que tem, né? O camarada está vendendo carcaça, vamos supor, carcaça de frango, 1 quilo de carcaça de frango por R$100, né? Imagina. Poxa, esse é o fim da picada. Então estavam vendendo, por exemplo, olha, uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Uma cabeça de jumento, pensa nisso. Uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Então, havia uma escassez de comida tão grave. Só que quando Eliseu vai profetizar, vai declarar, vai dar uma resposta para o rei, e uma resposta para todo aquele povo, para toda aquela cidade de Samaria, no reino de Israel, reino do norte, ele diz assim: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 peças de prata. Mas ele falou assim, olha, amanhã, em 24 horas, amanhã a esta hora, ou seja, em 24 horas, o quadro vai mudar tão drasticamente que vocês vão comprar, como eu falei aqui, vocês hoje estão pagando R$100 por 1 quilo de carcaça de frango. Amanhã vocês vão pagar R$1 por 1 quilo de filé mignon. Estou exagerando aqui, mas estou dando um exemplo. Ele falou assim, olha, eram 80 peças de prata para comprar uma cabeça de jumento. Mas aqui ele fala assim, olha, amanhã por volta desta hora, uma medida de farinha com 2 medidas de cevada para se produzir pão, para fazer alimento para dentro de casa, vai ser vendido por 1 peça de prata. Então, o cenário vai mudar completamente na vida e na história de vocês. Nesse momento, o oficial do rei, em cujo braço o rei se apoiava, né, falou assim, impossível. Ele diz assim, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Como quem diz, olha só, o que você está falando é impossível. Mesmo que Deus abrisse as comportas do céu. Então, esse camarada está apelando para um nível de milagre impressionante. Imagina que Deus derramou, Deus fazia cair o maná do céu todos os dias ao amanhecer lá, para que o povo se alimentasse no deserto. Então, esse homem está dizendo assim, olha, nem que Deus abrisse as comportas do céu, isso seria capaz de acontecer. O que você está falando é
é impossível por demais da conta. E Eliseu olha para esse homem e diz assim: você verá isso acontecer com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Bom, o que acontece é que Eliseu mandou essa palavra, liberou essa palavra, e em 24 horas tudo ia se mudar. E aí, em determinado momento, ao anoitecer, alguns leprosos vão ao acampamento dos arameus. Porque, olha, eles são leprosos. A realidade é de fome. Eles não têm expectativa nenhuma de vida. Então, olha, vamos lá no arraial dos inimigos. Porque se a gente viver, bom, maravilha. Se a gente morrer, que diferença faz? Então, olha só. Vamos lá no arraial dos inimigos, no acampamento dos inimigos, no acampamento dos sírios. Quando eles chegaram lá, não havia nenhum sírio. Não havia ninguém, mas todas as coisas jogadas. Então tinha comida, tinha roupa, tinha objetos, tinha tudo que você possa imaginar dentro de um acampamento em que pessoas estão ali vivendo. Eles estão vivendo ali durante muito tempo. Esse tempo não está definido na Bíblia, mas era um tempo suficiente para a cidade entrar naquele caos, naquela miséria. Então, eles ficaram, não sei se quantos dias, quantas semanas. Então, eles estão vivendo, eles têm comida, eles têm recursos, eles têm inclusive dinheiro, né? Prata, ouro, sei lá, enfim. Eles têm uma estrutura montada ali. Mas quando esses 4 leprosos chegam lá, eles encontram tudo abandonado. E aí, de repente, como está abandonado, eles começam a pegar para eles e esconder, pegar para eles e armazenar em algum lugar, até que eles param e pensam: não, peraí, isso não está certo. Vamos avisar o povo que aconteceu isso, né? E eles foram lá e avisaram o povo: olha, não tem ninguém lá, eles foram embora, eles partiram. A Bíblia diz o que aconteceu. A Bíblia diz, no capítulo 7, verso 6, que o Senhor tinha feito os arameus, o povo sírio, né, ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Então, eles abandonaram tendas, cavalos e jumentos. Saíram correndo. Porque eles ouviram um ruído. Deus fez com que eles ouvissem um ruído de exércitos. E aí eles saíram correndo com medo. Então, aqueles leprosos estão ali vendo aquilo, vão lá avisar o povo. O rei manda alguém confirmar se aquilo é verdade, aquilo é confirmado, de repente o povo sai desesperado. Enquanto o povo sai desesperado, lembra daquele oficial em cujo braço o rei se apoiava, que disse: nem se Deus abrisse as comportas do céu, seria possível de acontecer. E Eliseu falou para ele: olha só, você vai ver, mas não vai comer coisa alguma. Esse homem de fato viu o milagre acontecer, mas não comeu porque ele foi pisoteado e morreu. Pisoteado pela multidão que corria em busca de saquear aquele acampamento inimigo. Bom, a palavra de Eliseu se cumpriu e em 24 horas tudo mudou. Em 24 horas, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Toda miséria foi absolutamente estancada. A graça de Deus transbordou naquele cenário e eles viram um milagre repentino, poderoso da parte do Senhor. Sabe,
Deus estava me desafiando a crer. Que Deus, crer que ele não depende de processos, das circunstâncias, ele não depende das circunstâncias favoráveis, de um tempo favorável. Ele gera, ele cria, ele faz. Ele estabelece, ele manifesta. E ele é poderoso para nos surpreender. Ele tem caminhos surpreendentes de graça, de favor, de milagre. Sabe, um dia um anjo chegou para Maria, mãe de Jesus, e disse para ela: você vai engravidar. Mas como pode acontecer isso se nem casado eu sou? Não, você vai gerar um filho do Espírito Santo. Maria apresentou um processo lógico. Só pode ser desse jeito. E Deus falou para ela assim: não só pode ser. Eu tenho caminhos que parecem muito altos e diferentes e complicados, ou talvez impossíveis para você, mas eu vou fazer de uma forma inimaginável. O Espírito Santo vai gerar um filho no seu ventre. Sabe, a gente é desafiado por Deus a crer naquilo que o anjo disse para Maria. Quando Maria perguntou, questionou, ele falou assim: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Absolutamente nada. A nossa mente humana às vezes nos impede de mergulhar no propósito de Deus, nos planos de Deus, porque algumas coisas nos parecem muito fora da lógica humana. Mas é exatamente isso, por exemplo, que Paulo fala a respeito de Abraão. No capítulo 4 de Romanos 4, do 18 a 20, ele vai falar sobre a trajetória de Abraão crendo em Deus, naquilo que Deus falou com ele, e diz assim: Abraão creu contra a esperança. Em esperança, ele creu contra a esperança. Como que se crê contra a esperança? Não, a esperança humana, a esperança natural de Abraão era um processo lógico. Eu não tenho filho, como eu vou ter herdeiro? Eu não tenho filho, como eu vou ter vou gerar, né, vou ter descendentes, vou gerar uma nação tão numerosa quanto o Senhor está me falando. Mas Deus desafiou Abraão a ver o invisível, a andar, a palavra diz que ele fez isso, a andar como quem vê o que é invisível. Na verdade, a palavra fala isso a respeito de Moisés. Ele andava como quem vê o que é invisível. Então, Abraão está crendo contra a esperança. Uma nova esperança nasceu no coração e na mente de Abraão, que tinha a ver com a palavra de Deus, não com o que os olhos dele viam. Ele via uma coisa, mas a esperança dele estava apoiada numa palavra, numa promessa. A promessa não combinava com o cenário. A promessa não combinava com o cenário. Quando Eliseu falou assim: olha, amanhã a esta hora, ou seja, daqui a 24 horas, tudo vai estar totalmente mudado. O camarada falou assim: impossível. Não tem chance disso acontecer. Não tem jeito disso acontecer. Mas Deus fez. De repente, Deus fez. Impressionantemente, Deus fez. Deus fez e Deus fará. Então, essa palavra me despertou e me trouxe alento e paz, né, e confiança. Então, eu quero repartir ela com você e incentivar que vocês meditem nisso nesta semana nas células. Não há
vale tão profundo que Deus não possa alcançar. Não há caverna tão escura que Deus não possa iluminar. Não há terra tão ressequida que Deus não possa fertilizar com a chuva de bênçãos. Deus pode. Ele pode e Ele é capaz de fazer isso de repente. De repente. Da noite para o dia. Com um amanhecer diferenciado. Com uma palavra de ordem dele, ele muda qualquer cenário, qualquer situação. Eu quero te desafiar a crer nisso e a orar por isso. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe nossas células. Que Deus abençoe nossa igreja. E que nós possamos ver os milagres de Deus se manifestando em nossas vidas. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe você.